Graça e paz, irmãos. Vamos dar sequência então, amados, aos nossos estudos na carta de Paulo aos Filipenses. Estamos no capítulo 2. E chegamos já ao versículo 14. Aqui estamos, amados, após estudarmos duas passagens magníficas aqui no capítulo 2. Primeiro, a passagem do nosso Senhor Jesus Cristo, exemplo nosso de sujeição, de submissão, de humilhação, né? Onde fala aqui no versículo 5 ao versículo 11, a humilhação de Cristo, a exaltação dele. Em seguida, irmãos, nós falamos já sobre os versículos 12 e 13, falando sobre a iniciativa de Deus na salvação. É Ele, o Senhor, que tem iniciativa de vir nos buscar, nos procurar, nos trazer para junto de si. E no último dia do Senhor nós falamos sobre a parte que nos cabe, que temos por responsabilidade, que é a responsabilidade de vivermos uma vida santa, uma vida piedosa. Então vamos ler aqui Filipenses 2, do 14 ao 16. Nós vamos ler do 14 ao 16, mas vamos pegar só o versículo 14 hoje. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém, amados? Então, nesse dia, com a graça do Senhor, no dia do Senhor, falaremos sobre os dois pecados apontados nesse versículo 14. São dois pecados que devem ser o quê? Reconhecidos e abandonados. Dois pecados que comprometem diretamente o que Paulo vem ensinando aos filipenses. O que ele vem ensinando? Ele vem ensinando os filipenses a viverem uma vida plena, uma vida cristã plena em Cristo Jesus, uma vida cristã digna do Evangelho. Esses dois pecados comprometem essa vida. E também no que se refere a uma comunhão intensa, Paulo vem ensinando os filipenses a desfrutarem de uma comunhão intensa uns com os outros. E esses pecados vêm minar essa comunhão intensa, tanto o pecado da murmuração quanto o pecado da contenda. Então que o Senhor nessa manhã nos abençoe, irmãos, por meio dessas exortações feitas diretamente a nós, conduzindo-nos a uma vida santa, piedosa, mas principalmente a reconhecermos nossos pecados, nos quebrantarmos na presença dEle, nos arrependermos desses pecados, nos humilharmos e pedir ao Senhor que Ele venha transformar a nossa vida. Amém, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças? Deus eterno, Pai santo, quão maravilhoso Tu és, ó Pai. Quão grandioso, meu Deus, em toda a Tua benignidade, amor, compaixão, misericórdia, pois mais uma vez nos reúnes, ó Deus, nesse dia, o dia do Senhor, como igreja, ó Pai, para adorarmos e contemplarmos ao Teu nome, a Tua face, ó Pai. A Ti louvamos, ó Deus, pelos cultos que foram cantados, pela abertura desse culto. Dirija-nos, ó Pai, nessa pregação também, ó Deus, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações, levar-nos, ó Deus, a reconhecermos os nossos pecados, humilhar-nos na Tua presença, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus amado, que possamos reconhecer, meu Deus, que esses pecados são nossos, que possamos, ó Pai, ter em vista, ó Deus, que não és Tu o culpado e não é mais ninguém, mas nós somos culpados pelos nossos pecados e pela condição de miséria que muitas vezes se encontra a nossa vida, ó Pai. Aqueles que não conhecem ainda Cristo Jesus o Senhor, ó Deus, traga-os, ó Pai, por meio dessa mensagem, para que creiam em Cristo Jesus, sabendo que Ele verteu o Seu sangue por nós, entregou o Seu corpo para remir-nos os pecados, e aqui estamos na Tua presença, ó Pai, pelos méritos dEle, ó Deus. Ele é o nosso grande mediador da nova aliança,
a nova aliança no seu sangue. Ó Senhor amado, ajuda-nos, ó Deus, nessa manhã, a enxergarmos a nossa condição vil e miserável e corrermos para Cristo, corrermos para a cruz de Cristo, sabendo, ó Deus, que a obra que Tu iniciaste em nós, Tu hás de completá-la, e sabendo, ó Deus, que Tu já fizeste tudo em nosso favor, Tu operaste em nós, tanto querer quanto realizar. Agora, meu Deus, conduza-nos, ó Pai, para que possamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, debaixo da Tua dependência, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Então, amados, a mensagem de hoje tem como título Pecados que destroem a comunhão. Como todos nós sabemos, amados, Paulo finaliza o capítulo 1 aqui dessa carta, dizendo para os filipenses viverem de modo digno do Evangelho de Cristo, como está no capítulo 1, do versículo 27 ao versículo 30. E a partir desse modelo, do modelo que eles tinham no próprio apóstolo Paulo, onde Paulo vai dizer nos versículos anteriores, né, que o viver para ele era Cristo, né, o morrer para ele era lucro, o desejo dele era partir e estar com Cristo, mas ali ele estava com os filipenses para quê? Para conduzi-los a Cristo, servi-los. Então, tendo a partir disso o modelo em Paulo está alertando, viva, está alertando a eles, vivam de modo digno do Evangelho. E é com isso, desse modo que Paulo inicia o capítulo 2, admoestando os filipenses a uma vida cristã plena em Cristo, uma vida cristã plena no Senhor Jesus Cristo, no Evangelho. Ele orienta eles a viverem uma vida cristã de plenitude. Como? Em igreja, não somente individualmente, mas no relacionamento de uns para com os outros. É para isso que Paulo aponta, irmãos, para o exemplo máximo do Senhor Jesus Cristo. Paulo já tinha dado o exemplo de si mesmo, mas ele fala assim agora: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, no versículo 5 do capítulo 2. Então Paulo não deixa os filipenses entregues, irmãos, ao antinomismo, de modo que eles pensassem que a vida cristã deve ser conduzida sem diretrizes legais definidas, sem lei. É só graça, vamos curtir a graça. Não é assim. A vida cristã não é para ser direcionada a partir de uma graça mística que faria com que houvesse piedade nos crentes mais cedo ou mais tarde, fizesse com que essa santidade acontecesse neles. Não. Paulo também não os deixa entregues a um legalismo, pensando que de algum modo eles, por esforço pessoal, devessem seguir o quê? As orientações de Paulo, a fim de conquistar salvação diante de Deus, um favor salvífico diante de Deus. Não, eles deviam saber o quê? Que eles seriam aceitos em Cristo Jesus, não aceitos pelas suas práticas piedosas. As suas práticas piedosas eram frutos, deveriam ser encarados como frutos de uma salvação já realizada em Cristo. Mas Paulo também não os deixa entregues ao moralismo, irmãos, de modo que eles achassem que seriam capazes de desenvolver uma piedade a partir da força dos seus próprios braços. Não. O apóstolo apresenta para eles, irmãos, o que eles já possuíam em Deus. Vocês já têm em Cristo Jesus o que? Salvação. O que Deus estava fazendo neles? Capacitando-os. E o que eles deveriam fazer? Desenvolver aquilo que Deus estava já realizando neles, e aquilo que Deus já tinha concedido a eles. E de que modo que eles deveriam fazer isso? Com todo temor e tremor. Essa era a responsabilidade que eles tinham diante de si, certo? Eles já possuíam a salvação, Deus já havia capacitado-os a quê? A desenvolverem essa salvação. Como? Com temor e tremor. E agora nós nos deparamos com o versículo 14, que diz o seguinte: fazei tudo sem murmuração nem contendas. E a partir desse versículo eu queria dividir essa mensagem em 3. Primeiro, o que deve ser feito. O que devemos fazer? Segundo,
a murmuração. E terceiro, as contendas. Primeiro, Paulo começa o versículo dizendo: fazei tudo sem murmurações nem contendas. O que deve ser feito? Esse termo aqui se refere a quê? Fazer tudo o quê? Que tudo deve ser feito sem murmuração nem contendas? Tudo quanto Paulo já havia admoestado os filipenses a fazer. O que ele fala para eles fazerem? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É esse o contexto. Essa era a atitude de obediência que Paulo estava exigindo dos filipenses. Lembra no versículo 12? Vamos ler o versículo 12 do capítulo 2. O que Paulo diz aos filipenses? Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceis não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Então o que Paulo está cobrando deles? Obediência. Façam tudo o que eu estou orientando a vocês, como? Sem murmuração nem contenda. Paulo está dizendo: fazei tudo. Ou seja, Paulo está exigindo deles o quê? Uma obediência real, em todas as coisas. Em tudo que ele tem orientado os filipenses. Por quê? Porque uma obediência realizada com murmuração e com contendas não é obediência. Já pediram para os seus filhos, já mandaram o seu filho fazer alguma coisa? Mandaram sua filha fazer alguma coisa? Se eles estiverem reclamando, eles não estão obedecendo. Se eles fizerem depois de discutirem com você, eles não estão obedecendo. Paulo já vinha exortando os irmãos a viverem do modo digno do Evangelho de Cristo, a pensarem a mesma coisa, pensarem concordemente. Paulo já tinha dito a eles que tivessem o mesmo amor, que eles se amassem como Cristo havia os amado. Paulo já tinha orientado eles a que fossem unidos de alma, que fossem unânimes, que tivessem o mesmo ânimo, o mesmo espírito, que tivessem o mesmo sentimento, ou seja, o mesmo modo de pensar que conduzisse eles a uma mesma atitude. Nesse caso, no versículo 5, aqui de Filipenses, Paulo está dizendo: sejais, finalzinho do versículo, 3, finalzinho do versículo 3, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Esse sentimento que está sendo dito aqui, irmãos, é o mesmo sentimento do versículo 5, que é um sentimento que não é resumido só naquilo que você está sentindo, mas é um sentimento que te leva a uma ação. É o mesmo sentimento que está falando no versículo 5, para você ter o mesmo sentimento que eu também em Cristo Jesus. Ou seja, tem o mesmo sentimento, tem a mesma motivação, tem o mesmo motor que te leve à mesma ação de Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo a eles: tenham todos vocês o mesmo sentimento, a mesma motivação, sejam unânimes, pensem concordemente. Essa é a unidade da igreja. Mas além disso, irmãos, Paulo também tinha exortado eles no versículo 3 e 4 do capítulo 2, a que não fossem o quê? Partidários. Do contrário, que eles fossem o quê? Humildes. Também ele orienta a que cada um deles não buscasse a própria glória, a glória pessoal. Pelo contrário, considerassem os irmãos superiores a si mesmos, a eles mesmos. E Paulo também diz o quê? Que cada um não tenha em vista o que é propriamente seu, senão que cada um se preocupe com a necessidade dos irmãos. Então era tudo isso que deveria ser feito como? Sem murmuração nem contendas. Era essa obediência que Paulo estava exigindo dos filipenses, uma obediência que deveria ser realizada a partir do quê? Do modelo que eles tinham em Paulo, como eu já tinha apresentado no capítulo 1, e do modelo que eles tinham em Cristo Jesus, o Senhor, como aqui no capítulo 2, versículo 5. Então Paulo está dizendo, como ele disse para os coríntios: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, como está em 1 Coríntios 11, 1. É como se ele estivesse dizendo para os filipenses: sejam meus imitadores, eu estou imitando a Cristo,
Tenham em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa é a limitação que Paulo está exigindo dos filipenses, irmãos. Ele queria que os filipenses tivessem o quê? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Do mesmo modo como Paulo estava vivendo a semelhança de Cristo, tendo Cristo por modelo, ele está dizendo para quem? Para os filipenses: tenham Cristo como modelo. Paulo estava estimulando, irmãos, os filipenses a obedecerem de maneira íntegra, de modo verdadeiro. Era uma obediência, irmãos, que não podia ser manchada por murmuração, uma obediência que não podia ser fruto de contenda. Contudo, irmãos, a ligação entre os versículos 14 e 3 é muito grande. Presta atenção. Leiamos o versículo 14: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Agora vamos para o versículo 3: nada façais por partidarismo ou vanglória. Olha isso, irmãos. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Ou seja, é como se Paulo estivesse exortando os filipenses a quê? A unidade. Paulo está exortando os filipenses à unidade. Depois, ele faz o quê? Ele apresenta o exemplo de Cristo Jesus no versículo seguinte. Então, nós lemos o versículo 3: nada façais por partidarismo ou vanglória. Sejam o quê? Unidos. Aí ele apresenta o versículo 5, dizendo que sejam como Cristo Jesus. Aí ele vai para o versículo 12 até o 13. Então ele apresenta o versículo 5 ao 11 e fala: façam como Cristo, vivam essa unidade. Depois ele vai para o versículo 12 ao 13 e diz: a responsabilidade é de vocês, desenvolvam a sua salvação. E depois ele retoma a exortação dizendo: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Então, amados, esses dois versículos estão ligados. Ele faz uma exortação, ele aponta para Cristo, mostra a responsabilidade dos filipenses e agora fala, ele retoma. Ao invés de ele dizer novamente: fazei tudo, nada façais por partidarismo ou vanglória, ele fala: fazei tudo sem murmuração nem contendas. E essas duas afirmações, irmãos, elas se diferenciam pela estrutura da frase. Uma foi feita no modo imperativo negativo, nada façais, e a outra é feita no modo imperativo positivo, fazei tudo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, ou seja, nada façais com murmurações e contendas. Ou se ele pega e fala: fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Ou seja, fazei tudo sem partidarismo ou vanglória. A relação entre esses dois versículos, irmãos, é muito próxima. Todos esses pecados estão relacionados. Se pararmos para analisar, todos eles provêm do quê? De um coração corrupto, um coração pecaminoso. Do mesmo modo como o partidarismo está diretamente ligado à vanglória e dela ele provém, assim também a murmuração está diretamente ligada à contenda e vem dessa contenda. Nós entenderemos mais à frente, não é a murmuração que resulta em contenda, não, é a contenda que resulta em murmuração. Tanto quanto a vanglória, você buscar a própria glória, vai resultar no quê? Em partidarismo dentro da igreja, panelinhas. Então é uma retomada da demonstração, irmãos, apresentando essa demonstração sob uma nova perspectiva. E para que nós consigamos entender isso, vamos para o segundo ponto: fazei tudo sem murmuração nem contendas. Então vamos pegar o quê? Murmuração. O pecado da murmuração é um pecado, irmãos, bastante conhecido nas Sagradas Escrituras. O termo murmuração tem um significado. Significa o quê? Resmungar, reclamar, queixar-se, dizer algo contra algo ou alguém em um tom baixo, quietinho, murmurando, reclamando. Desprezar em secreto.
desprezar em secreto, ter o desprazer não declarado abertamente, confabular ou debater secretamente, queixar-se por descontentamento. Tudo isso é murmuração. Então, murmuração, irmãos, é uma ação proveniente do quê? Do descontentamento. Você está descontente com algo, você vai o quê? Murmurar. Você vai o quê? Reclamar. Então, o descontentamento que resulta em expectativas carnais, ele resulta de expectativas carnais, fundamentadas em quê? Em paixões humanas. Em Judas 1,16 diz: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas próprias paixões. Quem é o murmurador? É o descontente. Descontente por quê? Por causa das suas próprias paixões. E nós muitas vezes nos enganamos, irmãos, porque às vezes pensamos que estamos descontentes porque a verdade não está sendo dita, a justiça não está sendo exercida. Mas não, são as nossas paixões e a visão do que nós temos de verdade, de justiça, que muitas vezes não está sendo exercida. E você se coloca na condição do quê? De murmurador. Quando essas expectativas carnais, elas não são atendidas, você se entrega a quê? A murmuração. A murmuração, irmãos, na palavra do Senhor, ela é própria de quem? Do ímpio. Ela é própria de quem age impiamente, de quem profere impiamente palavras contra o Senhor nosso Deus. Abram comigo em Judas, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Nós vamos ler novamente aquele versículo que eu li agora há pouco. Epístola de Judas, capítulo 1, verso 14. Quanto a esses foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas miríades, para executar juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as suas obras ímpias, que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Amados, a murmuração é própria do ímpio. Por quê? Como o pastor William abriu o culto hoje, toda reclamação nossa, ela provém do quê? Das consequências de nossos pecados. E quando nós dizemos a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é de Beltrano, nós estamos dizendo o quê? A culpa é de Deus. A culpa do meu descontentamento é de Deus. Eu não estou tranquilo, feliz, contente, por quê? Por causa de Deus. É disso que nós estamos falando. A murmuração, então, ela é própria de quem? Do ímpio. Toda murmuração, ela é contra Deus. Vamos abrir Êxodo, capítulo 16, versículo 2. E nós entenderemos como que Deus estava guiando aquele povo no deserto, depois que ele havia salvo aquele povo do Egito. Ele estava conduzindo aquele povo no deserto, assim como ele conduz nós nessa vida. E aquele povo no deserto, depois de ter visto tantas bênçãos, ele se põe a quê? A murmurar. Êxodo 16, 2 e 3. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel:
quem nos dera tivéssemos morrido na mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Olha o que o escravo agora olha para ver, olha o que o escravo agora vê, olhando para trás. Ele fala assim, como escravo, nós ficávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos até não querer mais. É assim que vive um escravo? Pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome toda esta multidão. E aí Moisés responde, irmãos, no versículo 8: será isto quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra Ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor Deus. Então, amados, entendam, todo o nosso descontentamento, toda a nossa murmuração, ela é sempre contra Deus. Quando nós dizemos, quando a gente fala que a gente crê na soberania de Deus, e você fala assim, eu creio que o Senhor Deus é soberano sobre tudo e todos, inclusive sobre mim e a minha vida. Como que você crê que Ele é soberano sobre você e você está reclamando, murmurando, descontente daquilo que Ele tem feito na sua vida? Essa é a característica principal, irmãos, do povo de Israel. Essa daqui foi a quarta murmuração. A quarta murmuração. E aí nós vamos ver o quê? Que a murmuração, ela é fruto de incredulidade. Voltem um pouquinho aqui em Êxodo, vamos para o capítulo 5. No capítulo 5, no versículo 21, olha só o que é dito. Moisés pede para Faraó liberar o povo, para o povo adorar o Senhor no deserto. Faraó fala o seguinte, sabe uma coisa, vocês estão muito desocupados, vocês vão ter que dobrar aí, a produção de tijolos, e a palha que era dada a vocês não vai ser mais dada, vocês que vão ter que colher a palha. O que o povo faz? No versículo 21, eles disseram, olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés havia sido enviado para libertar o povo, e o povo está falando o seguinte, olha o que você está fazendo, você está nos tornando odiosos a Faraó e ao seu povo. Primeira murmuração. Segunda murmuração, capítulo 14, vamos lá para o capítulo 14, versículo 11. Faraó está perseguindo o povo de Israel já saiu da terra. Agora eles chegaram onde? Diante do Mar Vermelho. Está o mar à frente deles e atrás chegando o Faraó. No versículo 11 é dito, disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos tratasse assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Está aqui a segunda murmuração do povo de Israel no deserto. Eles estão sendo salvos, estão sendo libertos do jugo de escravidão, e estão o quê? Reclamando. Diante do quê? Das adversidades que surgiam à frente deles. Terceira murmuração, capítulo 15, virem a página. Diante das águas amargas de Mara, o povo sedento, chegam em Mara, vêm lá as águas e vão beber as águas, mas as águas são o quê? Amargas. Versículo 24 do capítulo 15. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Essa é a terceira murmuração, irmãos. Quarta murmuração, essa que nós acabamos de ler aqui. Eles estavam com fome, pedindo o quê? Pão e carne. E Deus fala, vocês estão murmurando. Moisés fala para eles,
vocês não estão murmurando contra nós. Quem somos nós? Vocês estão murmurando contra Deus. Quinta murmuração, capítulo 17, versículo 3. Diante da sede novamente, eles chegam diante da rocha em Refidim. E ali no versículo 3, tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Olha isso, irmãos. Continuamente esse povo reclamando, esse povo murmurando. E nessa ocasião, irmãos, a murmuração é vista como uma espécie de tentação contra o Senhor Deus. O povo estava testando a Deus. E aqui nós entendemos como uma espécie de ação judicial. É como se o povo tivesse pela quinta vez processando num processo judicial a Deus, por Ele não estar fazendo com eles aquilo que eles achavam que eles mereciam. Eles estavam reivindicando seus direitos diante de Deus, exigindo seus direitos diante de Deus. Só que esse processo, irmãos, não colocava somente em prova a capacidade divina, senão também a presença do próprio Deus entre eles. Peguem aqui, Êxodo 17, versículo 7. Olha o que fala aqui. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Estão percebendo? A murmuração então é o quê? Fruto de incredulidade. Quando nós reclamamos, estamos sendo o quê? Incrédulos. Quando nós não nos sujeitamos àquilo que Deus estabeleceu para nós, nós estamos sendo o quê? Incrédulos. É a partir daqui que o autor de Hebreus escreve, Hebreus 3. Vamos lá para Hebreus 3. Hebreus capítulo 3. Versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Que provocação? O povo provocando ao Senhor. Que tentação? O povo tentando a Deus, testando a Deus. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Ele está se referindo a Salmo 95. E no Salmo 95 Davi fala: está vendo? Olha o que o povo fez. Essa tentação, a quinta tentação, ou melhor, a quinta murmuração, ela vem, irmãos, depois de uma centena de milagres que Deus tinha feito no meio daquele povo. Deus tinha feito 10 pragas, Deus tinha libertado aquele povo de maneira assombrosa. Deus abriu o mar vermelho, Deus conduzia, não tinha conduzido, conduzia uma nuvem diante deles durante o dia, e uma coluna de fogo durante a noite. Para quê? Para esse povo colocar em dúvida a presença de Deus. A murmuração então o que é? Fruto de incredulidade. É você dizendo para Deus: será que tu estás comigo? Será que tu estás governando a minha vida? Será que tu estás regendo o meu viver? Eu estou duvidando. Pelas coisas que estão me acontecendo, estou duvidando. Eu acho que tu não estás aqui não. Mas o que te concede condições para julgar se Deus está ou se Deus não está?
Se Deus está fazendo por você ou não fazendo? As suas próprias paixões. As suas próprias paixões. E ele continua: por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Irmãos, a murmuração, e nós vamos ver isso melhor um pouco mais à frente. A murmuração é um dos pecados próprios da apostasia. Um dos pecados próprios do apóstata, daquele que abandonou a fé. Por isso que no versículo 12 ele diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Murmuração é fruto do quê? De incredulidade. E aí ele diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente. Olha a importância do culto, olha a importância da igreja, olha a importância da comunhão dos irmãos. O que? Exortai-vos mutuamente. Exortem-se uns aos outros, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Que engano? Das suas próprias paixões. O pecado que você alimenta, o pecado que você utiliza como fundamento para julgar se Deus está ou não te guiando, para julgar o que é ou não que pode te fazer contente. O descontentamento é pecado, e a murmuração provém dele. Quando Paulo fala: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Não é isso? Em tudo dai graças, porque o descontentamento é o que? Pecado. E a murmuração é a propagação desse descontentamento. Agora para analisar. Você diante da sua vida só fica reclamando? Ah, meu Deus, está difícil. Que situação. É essa a sua vida? Mesquinha, medíocre? Amados, Deus é soberano na sua vida ou não é? Deus é soberano ou não é? Descontentamento é pecado, e a murmuração é fruto do descontentamento. Você murmurando, você reclamando, só deixa muito claro qual tem sido o seu coração diante do Senhor. Você está murmurando e reclamando de quem? De Deus. Ah, porque meu marido. Ah, porque minha esposa. Ah, meus filhos. Do que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O que está te deixando nessa vida miserável? Os seus próprios pecados. Queixe-se de você. Não pega a culpa que é sua e lança para Deus. Não faça isso. A murmuração é exatamente isso. É você pegar a culpa que é somente sua e lançar para Ele. E passar o quê? A reclamar como se você fosse vítima dessa situação. Eu sou vítima. Não tenho o que eu fazer. Não tenho o que fazer. Não posso fazer nada. É Deus o culpado. É Ele que vai fazer. Então, irmãos, ora por mim, para que Deus, na sua misericórdia, mude essa situação e eu saia desse problema. Não. Reconheça-se o pecador. Saiba que o problema é seu, o pecado é seu. Arrependa-se e mude. Por quê? Como que o autor de Hebreus continua? Olha só. No versículo 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim, o que? A confiança que desde o princípio tivemos. Você está em Cristo, existe confiança nele, na soberania dele, no modo como ele tem regido a sua vida. Confiança aqui é fé. Oposto à incredulidade. A incredulidade te leva ao descontentamento.
E o descontentamento é a murmuração. E aqui, você permanece, guarda firme até o fim a confiança, a fé que tiveste desde o início. Enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Não endureça o seu coração. O endurecimento do coração provém do quê? De incredulidade. Não seja incrédulo. Não endureça o seu coração. Reconheça os seus pecados. Reconheça que as mazelas vêm de você mesmo. Confesse-os. Arrependa-se. 16. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Ele está falando aqui agora. Quem que ouviu? Quem que ouviu e se rebelou? Quem que ouviu a voz do Senhor e endureceu o seu coração? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Ele está falando, gente, cá entre nós, foram os ímpios que ouviram a voz do Senhor e endureceram seus corações? Não, foram aqueles que foram libertos do Egito. Foram o povo de Deus. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Ele se indignou por 40 anos contra quem? Contra esses murmuradores que pecaram e os seus cadáveres ficaram no deserto. Eles não entraram no descanso. Eles não entraram na terra prometida. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram o quê? Desobedientes. Tem uma outra versão que diz incrédulos. Perceberam que a desobediência, ela é fruto de incredulidade? Quando você manda o seu filho fazer alguma coisa e ele começa a reclamar, ele é incrédulo quanto àquela sua ordem. Ele não confia que aquela ordem que você deu é a melhor para ele realizar naquele momento. A murmuração está totalmente vinculada à desobediência, à falta de sujeição, falta de submissão. Quem é insubmisso, quem é rebelde, ele é desobediente, ele é murmurador, ele está descontente. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa do quê? Da incredulidade. Vamos para 1 Coríntios capítulo 10. E aí nós vamos entender como que a murmuração, irmãos, ela está diretamente ligada à apostasia. Assim como nós vimos aqui em Hebreus, que os murmuradores não entraram no descanso. Assim nós vamos ver que todas essas lições foram um alerta para nós, para que nós não nos coloquemos como murmuradores. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Olha as bênçãos que Deus estava fazendo com aquele povo de Israel. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados onde? No deserto. O alerta, irmãos, é para nós. O alerta é para nós. Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Imagina você na peregrinação desse deserto da vida, sendo tirado do mundo, dizendo-se salvo, e você está peregrinando nessa vida,
onde o mundo, a carne, o pecado, Satanás estão lutando contra você, e você, ao invés de obedecer, sujeitar-se àquilo que Deus está te dando, aquilo que Deus te concedeu, ao invés de você, obedientemente, começar a desenvolver a salvação que Deus lhe deu, operando a salvação que Ele operou em você, por meio do querer e do realizar, capacitando-o, você paralisa a sua vida e fica o quê? Reclamando. Você passa a vida a reclamar. A última, irmãos, murmuração daquele povo no deserto foi quando eles chegaram diante da terra. Moisés manda 12 espias, e dos 12, 10 difamam a terra e levam o povo a quê? A murmuração. O que aconteceu com aquele povo? Ficaram prostrados no deserto. Dos 10 espias, só quem conheceu a terra, entrou na terra? Josué e Calebe. E os outros? Todos da idade adulta morreram. Somente os jovens e as crianças que nasceram depois é que entraram na terra. E aí Paulo fala aqui no versículo 6: ora, estas coisas se tornaram exemplos para quem? Para nós, para mim, para vocês, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O pastor William abriu o culto hoje falando do quê? Da contenda. Guerras e contendas, elas vêm do quê? Das cobiças que militam nas vossas carnes. A cobiça que milita na vossa carne, a concupiscência que milita na vossa carne. Por isso fazemos o quê? Guerra. Para saciar o quê? Aquela força que está exigindo de você que você satisfaça a cobiça, a concupiscência. E Paulo está falando, cuidado. O exemplo que foi dado, ou melhor, o que foi relatado a respeito daquele povo, foi para que nós tivéssemos um exemplo do que é o que? Apostasia. Do que é um crente ouvir a palavra do Senhor e endurecer o seu coração e reclamar, descontente daquilo que Deus tem feito na vida dele. Essa é a questão, irmãos. E aí nós vamos ver aqui quais os 4 pecados que fizeram com que aquele povo ficasse prostrado no deserto. 7. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Olha que fantástico isso aqui. Por que Paulo aqui não dá um exemplo da idolatria com respeito ao bezerro de ouro que eles fizeram? Não, o exemplo aqui de idolatria é a minha satisfação pessoal, as minhas necessidades. Eu quero comer, eu quero beber e eu quero me divertir. Tudo o que vier a impedir a minha satisfação pessoal é o que? Motivo para o meu descontentamento. Segundo, versículo 8: e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Irmãos, o que é a imoralidade? Senão a sua própria paixão desenfreada. Você quer o quê? Buscar o seu próprio prazer. O hedonismo, irmãos, é idolatria. O hedonismo te leva à devassidão. Por quê? Porque você quer os seus prazeres satisfeitos. Terceiro pecado:
não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Olha aqui, o fato de colocar o Senhor à prova, a incredulidade, duvidar da presença de Deus, duvidar da ação de Deus na sua vida. E quarto, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Nós teremos que falar sobre cada um desses pontos, irmãos. Mas como nós não temos tempo, não é essa a proposta agora. Percebam: idolatria, imoralidade, colocar o Senhor à prova e murmuração. Os 4 pecados que demonstram o quê? Uma única coisa: que você é regido pelas suas próprias paixões. E quando as suas paixões te exigem que você seja satisfeito, e você não é, você começa o quê? Reclamar, murmurar, descontente. Deixemos, irmãos, de ser hipócritas, irmãos. Se você diz que crê num Deus soberano, por que está murmurando? Por que está reclamando? Por quê? Essa é a base, irmãos. Isso é que mostra, isso é que evidencia o que rege a sua vida. Se é a fé no Senhor nosso Deus, ou se é a fé e a expectativa fundamentada somente nas suas paixões. Quando elas são satisfeitas, você está satisfeito. E aí você agradece a quem? A Deus. Quando elas não são satisfeitas, você vira bicho. E aí você reclama. E ainda pede oração para que as suas vontades sejam feitas. Para de reclamar. A sua vida está nessa miséria por sua causa. Não é culpa de outro. Não reclame como se a sua vida fosse resultado de uma fatalidade. Deus assim o quis. Fazer o quê? Foi você, é você que está cavando o seu próprio buraco. Arrependa-se. Arrependa-se. Volte-se para o Senhor. E perceba que essas murmurações só te fazem o quê? Mais culpado diante de Deus. Pois você está culpando Ele das suas mazelas. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Terceiro ponto, as contendas. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Irmãos, a tradução para essa palavra contendas, ou melhor, a palavra grega traduzida por contendas é dialogismos, que é a mesma raiz da palavra diálogo, conversa. E o significado dela é pensamento ou raciocínio interior. Aqui, as minhas maquinações, os meus pensamentos, as minhas elucubrações. Pensamento que uma pessoa delibera consigo mesmo. Sabe aquela conversa que você tem com você mesmo? É isso que significa dialogismos. Você dialogando com você mesmo. Só que esse diálogo, irmãos, ele é feito de modo a questionar a respeito do que é verdade. Então essa palavra diz respeito a questionamentos interiores a respeito do que é ou não verdade. Hesitação, dúvida, disputa, discussão. É isso que significa contendas. Ou melhor, dialogismos, que foi traduzido por contendas. Tal palavra, então, irmãos, aponta, sabe para quê? Para questionamentos que emanam do quê? De diálogos internos que você promove com você mesmo. E dessas cogitações internas, alimentadas pelo seu maldito coração pecaminoso, é que brotam o quê? As mais diversas malignidades.
Em Marcos 7:21, Jesus fala: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. O que são esses maus desígnios? Dialogismos. Essas contendas. É do coração humano que procedem essas contendas, esses maus desígnios. E aí ele vai explicar quais são: prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avarezas, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Vem do quê? Da confiança, da grande confiança que você tem em si mesmo, no seu modo de pensar, de raciocinar. E é daí que procedem o quê? Os maus desígnios. Essas contendas, irmãos, elas são diretamente ligadas, sabe ao quê? A suspeita maligna. E está concomitantemente ligado a pensamentos a respeito de si mesmo, além do que convém. É isso que o nosso coração faz. O nosso coração faz, por meio desses dialogismos, dessas contendas em nossa mente. Ela começa a fazer o quê? Com que nós suspeitemos malignamente dos nossos irmãos e nos coloquemos numa posição que não convém. Temos pensamentos superiores a nosso respeito, além do que convém. É uma passagem que retrata muito bem isso daqui, irmãos. É Lucas 9,46. Abram comigo, Lucas 9,46. Lucas 9,46. Levantou-se entre eles uma discussão. Que discussão? Essa palavra, dialogismos. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava, que passava? Essa palavra passava é dialogismos. Sabendo o Senhor Jesus o que estava sendo o quê? Maquinado na mente deles, no coração, olha lá. Sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si. Paramos por aqui. O que os discípulos estavam fazendo? Estavam discutindo sobre o quê? Qual deles seria o maior? Então nós imaginemos, João estava falando de Pedro. Pedro, você é o maior. E Pedro falando para Tiago: Tiago, não, você é o maior. É isso? Não mesmo. Não mesmo. Estava lá o Pedrão falando assim: gente, estava pensando, já aconteceu tantas coisas comigo e o Senhor Jesus, acho que eu sou o melhor, o maior dentre vocês. João, não, eu que reclino a minha cabeça no peito de Jesus, eu sou o maior. E Tiago falou: não, eu estou entendendo melhor o que Jesus está dizendo, tanto que eu vou escrever uma carta dura lá na frente, vocês vão ver só. E estavam o quê? Eles nessa discussão. Que discussão é essa? Dialogismos. Que diálogos estava correndo na cabeça deles? Eu sou melhor por causa disso, 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 disso. Vocês são mais inferiores por causa disso, disso e disso. Pensamentos passando-lhes no coração que Jesus conhecia e acabou sendo evidenciado como? Numa discussão entre eles. Não, eu sou melhor, não, eu sou, eu. Estão percebendo, irmãos? Esses pensamentos, irmãos, estão fundamentados no quê? Nas nossas próprias paixões. Como o pastor William abriu, Tiago, capítulo 4. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Senão das paixões que militam na vossa carne.
Existe uma guerra dentro de você. As paixões estão brigando aqui dentro. E o resultado dessa briga de paixões é a briga e a contenda do lado de fora. Começa-se meramente com pensamentos, com cogitações, e acabam em quê? Em discussões. É isso que Paulo está falando. Façam tudo que eu tenho ordenado a vocês, mas sem murmuração e sem contenda. Percebem por que eu disse que a contenda é que gera murmuração? Porque a partir da contenda, desse dialogismo dentro da sua mente, que você vai começar a entender o seguinte: eu não mereço essa vida. Essa minha vida está muito cansativa. Eu não aguento. Eu tenho que trabalhar. Eu não aguento. Eu tenho que suportar minha esposa, meu marido, meus filhos. Eu como mulher, eu tenho que ser submissa ao meu marido. Não, não é possível. Eu tenho que cuidar do meu marido e dos meus filhos. Não, não dá. Eu como marido, eu tenho que trabalhar para sustentar minha... Não tem condições. Eu tenho que suportar meu patrão, tolerar os meus colegas de trabalho. Não, não dá. Eu tenho que ir para a igreja mesmo, ter contato com aqueles irmãos. Dialogismos, que vai gerar o quê? Murmuração. Então, amados, são coisas que não adianta você falar assim, mas você não conhece meu coração. São coisas que são externalizadas pela nossa própria boca. A nossa boca fala: eu estou tão exausto, estou tão cansado. Eu não aguento mais a rebeldia desse menino. Não aguento mais as exigências do meu marido, da minha esposa. Não aguento mais essas pregações que me chamam ao desenvolvimento da minha salvação. São tudo o quê? Murmurações que deixam claro e evidente o seu coração diante de tudo e de todos. É evidente a vida medíocre que você leva. Por quê? Por causa da sua incredulidade. É evidente a vida miserável que nós levamos. Por quê? Porque nós não estamos dispostos a crer realmente que o Senhor Jesus Cristo é soberano sobre minha vida. E aí eu posso descansar. E aí eu posso me alegrar. E aí eu posso agradecer, grato em tudo. Eu não quero. Eu quero pensar que eu mereceria coisas melhores. Eu não mereço o carro que eu tenho. Eu não mereço a casa que eu tenho. Eu não mereço. Eu não mereço ter que pagar aluguel. Eu não mereço a doença que eu tenho. Eu não mereço o marido que eu tenho, a esposa que eu tenho. Eu não mereço, eu mereço coisas melhores. Mas eu estou aqui, como Marte, suportando tudo. Coitado de mim. Coitado de mim. Como eu tenho sofrido. O que é isso? Hipocrisia. Hipocrisia. Esse é o tipo de contenda que Paulo está falando, e o tipo de murmuração. Não sejam contenciosos. Não fiquem o quê? Maquinando na mente de vocês a partir do fundamento das suas paixões carnais. Maquinem na mente de vocês a partir das Sagradas Escrituras. Esse é o único problema nosso, irmãos. A gente aprendeu lá fora, nas escolas, que nós temos que ser o quê? Críticos. Nós temos que criticar tudo e todos. A partir do quê? A partir de que modelo? Eu sou modelo. Então eu posso criticar tudo e todos. E a gente pega e traz essa praga desse pecado desgraçado e importamos ele para onde? Para dentro da igreja. E aí você começa o quê? A avaliar tudo e todos à luz do quê? De você mesmo.
pega alguns versículos, algumas coisas que você diz, não está acontecendo isso. Isso é próprio de crente de internet. Próprio. Não está acontecendo isso. Começa com o quê? Mosquito. Engolir manadas de camelo. A partir do quê? De você mesmo. Você é o modelo. Você é a régua. Você é o seu critério. Não, irmãos. Nós estamos muitas vezes agindo, irmãos, como os ímpios. Abram comigo em Romanos 1:20. E aqui Paulo está dando exemplo da idolatria e da depravação dos homens. E no versículo 20 ele diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu decreto, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. A palavra traduzida aqui por próprios raciocínios é dialogismos, é essa contenda. Os homens se tornaram nulos pela própria maneira deles pensarem, deles raciocinarem. A própria mentalidade deles fez com que eles não olhassem e não reconhecessem a Deus. E o que nós fazemos hoje quando nós reclamamos? Essa visão mesquinha, medíocre, fundamentada nas nossas paixões, fazem com que nós tenhamos meditações ímpias, ateias, e não consigamos ver Deus agindo na nossa vida. Fazemos como os ateus, que olham a natureza, a criação, evidencia Deus, a grandeza de Deus. Ele como Senhor Criador, está evidenciado em toda a nossa volta. Mas por que esses homens não enxergam? Por causa da nulidade dos seus próprios raciocínios. Eles pensam fundamentados em quem? Neles mesmos. Como que acontece conosco, que nos dizemos cristãos? Reclamamos, murmuramos, por quê? Porque na nossa vida não conseguimos, diante de todas as evidências que temos, enxergar Deus como Senhor soberano na nossa vida. E aí começamos o quê? A reclamar, a murmurar, e nos tornamos nulos em nossos próprios raciocínios, assim como os ateus, como os incrédulos, os ímpios. Essa é a relação, irmãos, desses pecados de contenda e murmuração com a incredulidade. Essa é a relação desses pecados com a apostasia. Por quê? Porque eles levam o crente a desviar-se dos propósitos de Deus para a sua vida pessoal e para a sua vida em igreja. Como que alguém contencioso nesse nível e murmurador nesse nível pode conviver com outros irmãos? Não dá. O seu lugar é na sua casa. Fica na sua casa, você com os seus ídolos, que são você mesmo. É essa a ideia. Paulo está falando para os filipenses: fazei tudo sem murmuração, nem contenda. Quer fazer por murmuração e contenda? Fica na sua casa. Não se relacione com ninguém. Por quê? Porque você é o seu Deus, você é o seu ídolo, você é a base pela qual você julga, você é a base pela qual você questiona, você é a base pela qual você quer que todos sejam a semelhança de Cristo? Não, sejam a sua própria semelhança. Esse é o problema. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando assim, sejam como eu, porque eu estou imitando a Cristo. Ou seja, imitem a Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É o Senhor Jesus Cristo.
Mas não, como que nós fazemos? Arrumamos confusão com tudo e com todos. Somos murmuradores, contenciosos. Por quê? Porque queremos que todos sejam a nossa semelhança, a minha semelhança. Se você não pensar como eu penso, não agir como eu penso, vão começar os problemas. Os pecados da murmuração e da contenda destroem a comunhão do corpo de Cristo, irmãos. Assim como o pecado do partidarismo e da vanglória minam o amor cristão e arruinam a relação que há entre os irmãos dentro do corpo de Cristo. Do mesmo modo como a vanglória leva ao partidarismo, a contenda leva à murmuração. E aí, irmãos, a unidade da igreja cai por terra. Não há unidade entre murmuradores. Por quê? Porque eles são os seus próprios deuses. Só existe unidade, amor, quando nós temos um Deus em comum. Quem? O Senhor nosso Deus. Enquanto você estiver ouvindo os ídolos do seu próprio coração, não pode haver unidade, não pode haver comunhão, não pode haver amor, não pode haver ligação. Arrependamo-nos, irmãos, e lutemos, e façamos tudo sem murmuração e contenda. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor, porque é Deus que realiza em você tanto querer, que efetua em você tanto querer quanto realizar. Arrependa-se dos seus pecados, irmãos. Lute contra eles, para que sejamos o quê? Reconhecidos como irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Amém? Vamos com nossas cabeças. Deus eterno, nós vimos nessa manhã, ó Pai, quão miseráveis pecadores nós somos, ó Deus. Quanto brotam de nossos corações, ó Pai, pensamentos fundamentados em nós mesmos, nas nossas próprias paixões. Ó Senhor, transforma-nos, ó Pai, pela renovação da Tua Palavra. Transforma a nossa mente pela renovação da Tua Palavra, Pai, para que conheçamos qual seja a perfeita, boa e agradável vontade Tua, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Guia-nos, ó Deus, a lutarmos contra nós mesmos, levarmos, ó Pai, a nós mesmos para a cruz do Calvário, para Cristo Jesus, carregando nós mesmos a nossa cruz, negando-nos a nós mesmos, ó Pai, dia após dia, não fundamentando em nós mesmos as nossas concepções, para que daí surjam contendas, mas que nós possamos, ó Deus, ter meditações santas e piedosas, que resultem na unidade, que resultem, ó Pai, no amor, que resultem, ó Deus, na coletividade do Teu corpo. Ó Senhor, ajuda-nos a entender, ó Pai, que tudo aquilo que provém de Ti, ó Deus, nos aponta para Cristo Jesus nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Faça-nos, ó Pai, semelhantes a Ele, dia após dia, ó Pai, que tenhamos o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, e nos conduzamos, ó Pai, à humilhação na Tua presença, a vivermos uma vida dependente Sua, sujeita a Ti, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai, para que olhemos à nossa volta e vejamos a Tua mão poderosa agindo em nosso meio, e para que diante disso, ó Pai, independente das mazelas que vierem à nossa vida, ó Deus, nós possamos nos alegrar sempre no Senhor, e outra vez alegrarmos mais e mais. Que possamos diante de tudo, ó Deus, agradecermos a Ti, e diante de toda a nossa volta, agradecer mais e mais a Ti, ó Deus. Tem misericórdia, ó Pai. Não nos deixes endurecidos, com os nossos corações endurecidos devido ao engano do pecado, à incredulidade, ó Pai. Mas que hoje, ouvindo a Tua voz, nós possamos, ó Deus, nos quebrantar na Tua presença, arrependidos,
humilharmos-nos diante de Ti e confessarmos nossos pecados, sabendo, ó Pai, que devemos ser gratos a Ti em tudo. Que possamos, ó Pai, diferente da contenda e da murmuração, sermos gratos a Ti por tudo, a começar pela obra magnífica de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, vertendo o Seu sangue, entregando o Seu corpo para nos salvar de nós mesmos. A Ti louvamos, ó Deus, e agradecemos. Amém, Pai.